Olá, eu sou o Arthur, aluno da disciplina de Microbiologia Aplicada do curso de Farmácia da UFVJM, e hoje nós vamos falar sobre o HTLV, o vírus linfotrópico de células T humanas. Nesse vídeo, você vai entender o que é esse vírus, como ele se transmite, quais doenças estão associadas a ele, como se faz o diagnóstico, quais são as medidas de prevenção, quais tratamentos existem e, por fim, qual é o papel do farmacêutico em todo esse contexto. Vamos começar falando o que é o HTLV. O HTLV é um retrovírus, ou seja, um tipo de vírus que insere seu material genético no DNA das nossas células. Ele infecta preferencialmente os linfócitos T, que são células essenciais do nosso sistema imunológico. Existem dois tipos principais de HTLV, o HTLV1 e o HTLV2. O HTLV1 está associado a condições mais graves, como a paraparesia espástica tropical, que causa fraqueza e rigidez nas pernas, e a leucemia e também linfoma de células T do adulto, um tipo agressivo de câncer. Já o HTLV2 tende a provocar manifestações neurológicas mais leves, mas ainda requer atenção. Embora a maioria dos portadores permaneça assintomática durante toda a vida, algumas pessoas podem evoluir para doenças sérias ao longo do tempo. Formas de transmissão. O HTLV se transmite de três maneiras principais. A primeira é a transmissão vertical, da mãe para o bebê, que ocorre principalmente por meio da amamentação. A segunda é a transmissão sexual, em relacionamentos sem o uso de preservativo. Neste caso, a transmissão é mais frequente da mulher para o homem. A terceira é a transmissão sanguínea, que pode ocorrer por transfusão de sangue não triado ou pelo uso compartilhado de agulhas e seringas. Por isso, a triagem de doadores de sangue e a orientação adequada sobre a amamentação para as mães infectadas são medidas fundamentais para reduzir a transmissão do HTLV. Grupo de risco e epidemiologia. Alguns grupos apresentam maior risco de infecção pelo HTLV. Entre eles estão pessoas com múltiplos parceiros sexuais, usuários de drogas injetáveis, receptores de transfusões sanguíneas ou transplante de órgãos realizados antes da década de 1990, quando ainda não havia triagem rotineira. Populações que vivem em áreas endêmicas, como certas comunidades indígenas e regiões tropicais. No Brasil, estima-se que centenas de milhares de pessoas estejam infectadas pelo HTLV, mas muitas desconhecem seu status sorológico, porque não apresentam sintomas e não fazem o teste.
Manifestações clínicas. Ao falarmos de HTLV-1, devemos lembrar que cerca de 90% dos infectados nunca vão desenvolver sintomas ao longo da vida. Porém, aproximadamente 2% a 5% podem evoluir para a paraparesia espástica tropical, apresentando fraqueza progressiva e rigidez nos membros inferiores, além de alterações no controle urinário. Outra manifestação grave é a leucemia ou linfoma de células T do adulto, uma neoplasia agressiva que pode se apresentar com linfadenopatia, febre, suores noturnos e perda de peso. Também podem ocorrer outras complicações, como uveíte, dermatite infectiva e artrite. Já o HTLV-2 costuma causar manifestações neurológicas mais brandas, mas inclui quadros de mielopatia com sintomas locomotores discretos que também afetam a qualidade de vida do paciente. Diagnóstico. O diagnóstico do HTLV inicia-se sempre por um teste de triagem sorológica, que pode ser uma ELISA ou um teste de quimioluminescência. Se o resultado for reagente, faz-se um teste confirmatório, que normalmente é o Western blot. Em alguns casos, utiliza-se a reação em cadeia da polimerase, o PCR, para detectar o DNA proviral do vírus diretamente nas células do paciente. Recomenda-se a testagem em gestante durante o pré-natal em todos os doadores de sangue e órgãos e em pacientes que apresentam doenças neurológicas ou dermatológicas, cujas causas sejam suspeitas de origem viral. Prevenção e controle. As principais medidas de prevenção do HTLV são evitar a amamentação quando a mãe for portadora do vírus, fazer uso correto e consistente de preservativos em todas as relações sexuais, garantir a triagem de doadores de sangue e de órgãos, promover campanhas de educação em saúde, informando a população sobre o vírus, suas formas de transmissão e a importância do diagnóstico precoce. A conscientização individual e coletiva é essencial para reduzir a disseminação do HTLV. Tratamento e acompanhamento. Atualmente, não existe cura definitiva para o HTLV. O manejo clínico é direcionado às complicações associadas. Para a paraparesia espástica tropical, o tratamento inclui fisioterapia para manter a mobilidade e, em alguns casos, o uso de corticoides para reduzir a inflamação da medula. Na leucemia, ou linfoma de células T do adulto, emprega-se quimioterapia padrão oncológica e, em alguns protocolos, a combinação de zidovudina com interferon alfa, que pode prolongar a sobrevida.
Além disso, é fundamental o acompanhamento periódico com neurologistas, hematologistas e outros especialistas, conforme a manifestação clínica de cada paciente. Papel do farmacêutico. O farmacêutico desempenha um papel chave em todas as etapas do cuidado com o HTLV, como na educação em saúde, promovendo palestras e materiais informativos sobre prevenção e diagnóstico, orientações às gestantes no pré-natal, explicando os riscos e alternativas à amamentação, apoio na triagem laboratorial, assegurando a correta coleta, armazenamento e envio das amostras, interpretação de resultados de exame e aconselhamento ao paciente sobre o que fazer após o diagnóstico, acompanhamento farmacoterapêutico, monitorando os efeitos adversos dos medicamentos e reforçando a adesão ao tratamento. Participação em campanhas de vigilância epidemiológica, colaborando com órgãos de saúde pública. Por fim, podemos concluir que o HTLV é um vírus negligenciado, mas que pode causar impactos importantes na saúde das pessoas infectadas. Conhecimento, diagnóstico precoce e medidas de prevenção são nossas melhores armas de controle. E o farmacêutico, como profissional de saúde, de contato frequente com a comunidade, tem um papel central em cada uma dessas etapas, na educação em saúde, no suporte laboratorial e no acompanhamento do paciente. E muito obrigado pela atenção e finalizo por aqui.